E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Quem é daqui do canal já sabe que eu estou fazendo uma série de vídeos onde eu resumo e analiso todos os arcos de Berserk. E a minha intenção é fazer uma análise detalhada do início ao fim do mangá. E com esse vídeo aqui, essa série já tem 6 vídeos, onde nos 3 primeiros eu analiso o arco Espadachim Negro, o primeiro arco da obra. E agora eu estou analisando o arco Era de Ouro, o segundo grande arco de Berserk. E põe grande nisso, né, minha gente? E, bom, nessa série eu dou um resumão da história. Mas não é só isso. Eu também analiso ponto por ponto da narrativa, tentando extrair ao máximo muitos pontos que muitas das vezes passa despercebido pelos leitores. E você já parou para pensar que você acha Berserk uma obra extremamente bem feita, mas você muitas das vezes não consegue dizer o porquê exatamente? Pois é, assistindo esse vídeo você vai entender o porquê. E vai perceber que o Miura não era só um grande artista no sentido do desenho, mas também da escrita. E você vai perceber todos os pequenos pontos, ou pelo menos muitos dos pontos, que fazem Berserk ser essa verdadeira obra de arte, tanto em estética quanto em narrativa. E enfim, caso você queira assistir essa série do início, é só clicar aí no ícone do canal, ir em playlists e pôr na playlist todos os arcos de Berserk. E lá vocês vão ver todos os vídeos dessa série. Mas se você quiser ver esse vídeo até o final, não tem problema. Vocês podem assistir ele primeiro e no final eu vou colocar um redirecionamento para vocês clicarem e irem direto para a playlist, beleza? Até porque ficando nesse vídeo até o fim, vocês me ajudam a ter uma boa retenção nele também. E isso é importante para o vídeo ser recomendado. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Bora logo continuar com o arco. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Galera, antes de começar a falar do arco, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a Camila Navarro, que está sempre comentando nos vídeos de Berserk e dando seu apoio para esse trabalho. E eu sei que um comentário pode parecer pouco para vocês que assistem, mas para a gente que está fazendo esse trabalho conta muito, porque qualquer feedback de vocês é uma motivação para esse trabalho continuar. Então eu deixo meu agradecimento para você, Camila, caso você esteja assistindo esse vídeo também. E se você for um fã de Berserk e está assistindo esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, porque aqui eu vou estar sempre falando de Berserk com vocês. E pode não ser na frequência que eu gostaria, mas com certeza, sempre que possível, eu vou estar fazendo esse conteúdo, trazendo esse conteúdo aqui para vocês. E eu até peço desculpas aos inscritos que gostam de Berserk se esses vídeos estão demorando muito para sair. Eu queria fazer com mais frequência, mas é que dá realmente bastante trabalho. Berserk é a obra da minha vida, então todo vídeo que eu faço de Berserk, eu procuro dar literalmente o meu melhor. Eu faço com todo carinho e todo zelo, sempre tentando ser o mais detalhista possível e tentando entregar o máximo de qualidade que eu consigo. Assim como o Miura fazia pra gente. Então eu gostaria de tratar a obra dele com o mesmo zelo que ele tratou para mostrar pra gente, né? Mas de qualquer forma eu vou tentar aumentar um pouco mais a frequência de vídeos de Berserk aqui no canal. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir rápido, mas eu vou tentar. Enfim, eu acho que eu já divaguei demais. Bora logo pro vídeo que ele não vai ser nada curto. Essa parte já começa com um time skip em relação à outra. E enquanto na outra a gente vê um Guts ali no início da adolescência, agora a gente já vê ele próximo da sua fase adulta. E antes nós sabíamos que o bando do Falcão estava em um tipo de guerra, já que era claro que muitas batalhas estavam acontecendo desde o início do arco da Era de Ouro, já que o Guts cresceu em batalhas e inclusive encontrou o bando do Falcão em uma dessas batalhas. Mas aqui essa guerra ganha um destaque maior, e é falado que é uma guerra sangrenta e de ódio que já iniciou há 100 anos.
uma clara referência à Guerra dos 100 Anos que aconteceu lá na Idade Média. Nessa batalha que está acontecendo, nós vemos que um exército está tendo um total desvantagem, já que eles estão enfrentando uma poderosa tropa chamada Ovelhas Negras. E o rei desse exército perdedor está meio que desesperado. E então, numa cena até que meio cômica, lá Chapolin Colorado, o rei pergunta quem poderia ajudar eles. E então o bando do Falcão aparece. Primeiro na figura do Guts, que inicia a ofensiva sozinho, e depois com o resto do bando, tendo como sempre um destaque glorioso no Griffith. Essa cena já começa uma coisa que já vai estar sendo trabalhada no longo de todo esse arco. E eu já vou deixar isso bem claro aqui para vocês estar sempre prestando atenção. Como eu falei lá na parte 2 da análise desse arco, o Griffith está sempre sendo mostrado como uma figura superior e iluminada, por assim dizer. Mas até então, essa figura do Griffith, de alguém diferente e especial, estava sendo bem limitada ali ao próprio bando do Falcão. Ou seja, ele era meio que o herói do seu próprio bando. Mas a partir dessa cena, com toda essa fala do rei e essa aparição do bando do Falcão com o rei pedindo por um salvador, entre aspas, isso tudo evidencia que a partir desse momento uma nova fase se inicia no arco, onde o Griffith passará a não ser só um herói do seu bando, não só um líder carismático, mas sim uma figura de salvador de uma nação. E isso vai ser trabalhado por todo o resto desse arco, mas eu já estou explicando bem isso para vocês, porque no decorrer do tempo eu vou só dando uma pincelada nessas evidências que vão acontecendo. Depois da vitória na batalha, todo mundo festeja, mas depois da batalha a Casca fica super bolada com o Guts e dá um esporro nele por causa da sua imprudência de ter ido lá peitar geral sozinho. E a Casca ainda fala que o Guts é o mesmo de 3 anos atrás, que ele não se importa com ninguém e que ele é só um doido que quer cruzar espadas com os inimigos. E isso deixa o Guts bastante bravo, ao ponto de ele quase ir pro pau com a Casca. E por que ele se incomoda tanto com isso? Bom, pra mim pelo menos não ficou tão claro, mas considerando aquele incômodo que o Guts tinha em relação a ele ser só uma pessoa sem rumo indo de batalha em batalha, que inclusive eu citei no último vídeo da série, talvez pensar que ele passou esses anos e nada mudou pode ter incomodado ele. E é sempre ruim saber que os anos se passaram e você não melhorou em nada o que queria melhorar, que não progrediu. Pode ser isso que ele sentiu ali. De qualquer forma, o Griffith chega e impede a treta antes de as coisas ficarem mais sérias. Então ele manda a Casca ir embora, e a Casca reclama que o Griffith é mole demais com o Guts. Aqui, como sempre, é evidenciada essa rivalidade da Casca em relação ao Guts, pelo ciúme dela pelo Griffith. E também é evidenciado de novo o favoritismo do Griffith em relação ao Guts. Mais pra frente nessa conversa, o Guts diz sim que pensou sobre seus companheiros e que ele não era como antigamente, o que meio que confirma o que eu disse agora há pouco. Ele ainda pede desculpa pro Griffith pelas suas ações, mas aí o Griffith dá uma de Aizen e diz que era tudo parte do plano. Eu fico até pensando às vezes quem é mais FDP, né? O Griffith ou o Aizen. Eu acho que o Griffith ganha essa. E pra quem não sabe quem é o Aizen, eu recomendo que vocês assistam Bleach, é muito legal. E depois disso a gente tem uma sequência de cenas onde o Griffith é sagrado cavaleiro, enquanto isso o Guts treina com a sua espada, mostrando a antítese entre um e o outro. Enquanto um ascende socialmente na visão de todos, o outro treina em secreto, solitário. E eu acho legal essa antítese que o Miura fez aqui, mostrando a natureza diferente desses dois personagens. Isso alimenta aquela ideia de como o Guts e o Griffith são opostos, a dualidade entre eles. Avançando um pouco agora, nós chegamos em um dos melhores momentos desse arco, a aparição de Zod Nosferatu. O bando do Falcão está em uma batalha onde eles já têm um castelo cercado e a ponto de ser tomado. Mas eles não conseguem tomar o castelo, isso porque um único guerreiro inimigo está impedindo toda a tropa de assalto do Guts. E nesse momento o Judeal fala sobre isso, sobre um guerreiro lendário chamado Zod Nosferatu, considerado um deus do campo de batalha, que já derrubou exércitos inteiros. Muita gente pode reclamar desse diálogo expositivo do Judeal. Falam que essa técnica de diálogo expositivo é uma técnica narrativa fácil e preguiçosa. Isso porque, basicamente, eles põem um monte de informação em longos diálogos.
E eu até concordaria com isso. Diálogos expositivos, na maioria das vezes, são chatos e passam uma ideia de preguiça ou pressa. Mas eu sinceramente acho que aqui, nessa cena, caiu bem. Porque toda essa mítica em relação ao Zod aumenta toda a nossa tensão em relação a esse personagem pro momento seguinte, em que o Guts vai encontrar ele. E também ajuda a gente a se perguntar como o Guts vai enfrentar esse tal guerreiro lendário, e o nível dele em relação a esse homem. E fora que isso vai acabar sendo uma coisa bem recorrente do Judeal, e vai acabar dando para esse personagem um ar de cara informado e inteligente. Vai se tornar uma característica dele. Então, apesar desses diálogos expositivos normalmente serem cenas um pouco ruins na maioria das vezes, aqui eu realmente gostei. E todo esse diálogo somado com esse cenário macabro de noite e de tempestade, combina muito bem na minha opinião. Bom, depois o capítulo corta lá pro Guts, que tá puto da vida e desesperado porque ele já enviou 50 homens pra lá e ninguém voltou. E isso só piora quando ele vê um dos seus homens vindo todo ruim lá de dentro e falando do que ele viu. Então o que a gente queria acontece, o Guts vai pro pau. E no castelo nós temos cenas ainda mais sinistras, com ele vendo toda a carnificina que o Zod cometeu, aumentando muito a tensão em relação ao personagem, que finalmente aparece na figura de um ser inumano, um tipo de monstro. Uma introdução muito bem feita para um personagem, é digna de um mangá de terror. E a luta se inicia, e durante todo o combate de Guts e Zod nós vamos percebendo o nível do monstro, e provavelmente é o primeiro inimigo que causa um temor real no Guts. O protagonista faz de tudo para tentar vencer, e chega a ferir o monstro, mas não adianta, o Guts é derrotado. Mas aí o que ele não esperava acontece, Griffith aparece para salvar ele. Então Guts e Griffith enfrentam o monstro e conseguem ferir ele, o que impressiona o Zod, já que ele acha inacreditável dois homens capazes de ferir ele estarem em um lugar só. Coincidência? Com certeza não. O Zod derrota os dois, e ele está prestes a matar o Griffith, mas vê o Behelit. Então ele faz a sua profecia a Guts, dizendo que quando as ambições de Griffith falhassem, ele iria morrer. E depois disso o Zod vai embora. Essa cena mostrou basicamente tudo que o Guts viveria em um futuro não muito distante. Seu primeiro encontro com o monstro, o aviso do destino sangrento que ele teria com o Griffith. E tudo isso estava introduzido ali. Quer dizer, na verdade já tinha sido tudo introduzido no Arco Espadachim Negro, é claro. Mas pro personagem do Guts mesmo, aquilo começava ali. Depois disso, tudo volta à normalidade. Aí tem umas cenas mostrando algumas coisas que são mais do mesmo, como os nobres invejando ou puxando o saco do Griffith e do bando do Falcão. A Casca ficando bolada com as atitudes do Guts por causa do ciúme e coisas assim. E eu não quero focar tanto nessas cenas porque elas vão se repetindo bastante nessa fase, e não tem tanto o que falar delas individualmente. Mas claro que é legal destacar que nesse momento a ascensão social do Griffith já está começando a ser sentida pelo bando do Falcão. Aquele líder carismático deles que eles tanto amam já está começando a se tornar inalcançável, distante. Griffith cada vez mais está se tornando maior do que todos eles, e isso também é uma coisa que vai ser trabalhada mais vezes no decorrer do arco. Um tempo depois disso, o Griffith finalmente consegue ir falar com o Guts, e nesse papo os dois conversam sobre muitas coisas, como sobre o Behelit e sobre a existência do sobrenatural. Sobrenatural esse que eles conheceram naquele momento e que futuramente vai ser vivido mais intensamente por eles. Mas o que com certeza chama mais atenção nessa cena são os questionamentos do Guts sobre o porquê de o Griffith ter ajudado ele contra o Zod, o porquê de ter se arriscado tanto. Mas então o Griffith responde de forma enigmática, deixando subentendido que os seus sentimentos em relação ao protagonista são bem mais complexos do que parecem ser. Só abrindo um parênteses aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal discorrendo bastante sobre essa relação do Griffith e do Guts, onde eu questiono se o Griffith era apaixonado pelo Guts, e eu vou analisando algumas evidências disso. Então se vocês querem compreender um pouco melhor tudo isso, fique até o final desse vídeo, porque eu vou pôr esse vídeo que eu mencionei na tela para vocês clicarem e irem para lá. O diálogo do Guts e do Griffith é interrompido com a passagem do rei, o seu general e a princesa. E essa cena vai ser o ponto de partida para novas tramas no arco. A partir daqui vai começar uma certa rivalidade entre o Griffith e o Julius,
que vai culminar na disputa política do Griffith na trama. E aqui também vai começar a relação do Griffith com a princesa Charlotte, que também vai fazer toda a diferença na trama, toda mesmo. E a seguir vai iniciar toda uma trama política envolvendo Julius, mas antes disso eu quero dar uma destacada numa cena do Guts que vem depois. Tem uma cena em que o Guts está deitado olhando para o céu, e nesse céu de lua cheia ele vê na imagem da lua o Griffith. E ele percebe que o céu nessa noite está igual ao daquela noite em que ele tinha fugido do seu bando. Naquela noite, aquele vasto céu simbolizou para o Guts algo como uma perdição. O mundo era vasto e ele estava sozinho nesse mundo, sem rumo. Já dessa vez, quando ele olha para o céu, ele vê a imagem do Griffith e se pergunta se ele não era a resposta para o que ele estava procurando, o caminho dele. Ele conclui que ainda não sabe, mas decide que por enquanto continuará lutando por ele. E um pouco depois a gente vê que ele vai levar essa decisão bem a sério mesmo. Mas vamos deixar para depois. Eu só queria destacar essa cena porque ela faz parte do desenvolvimento do Guts, dos seus pensamentos e reflexões. E eu sempre acho legal essas cenas no mangá. Como eu tinha dito antes, a gente tem toda uma subtrama na corte, com o Julius e o conselheiro Foz, onde eles arquitetam um plano de assassinato do Griffith. E logo depois tem aquela cena da caça, onde o Griffith tem toda aquela interação com a Charlotte, etc. São coisas que têm importância para o desenvolvimento da trama, mas não tem nada de tão profundo para eu falar aqui. Mas eu quero destacar a cena em que o Griffith leva uma flechada no peito, mas é salvo pelo Behelit, o que de novo destaca o misticismo por trás desse artefato e do próprio Griffith. Só que dessa vez o Guts está bem mais esperto em relação a isso. Aquelas palavras do Zod com certeza mexeram com ele. Na cena seguinte é mostrada uma série de reflexões do Julius em relação ao Griffith, sobre o olhar de superioridade dele no momento em que ele o bateu, e também sobre o seu olhar assassino depois do atentado. A cena em si não é grande coisa, mas eu quis citar ela aqui porque é uma das primeiras cenas que evidencia esse lado mais tenebroso do Griffith nesse arco, sobre o quão assustador ele pode ser. E aqui o Miura já está começando a aprofundar mais o lado de vilão do Griffith, que até então não tinha tido tantas pistas assim. E isso é bem mais trabalhado nas cenas seguintes, quando o Griffith chama o Guts para o seu quarto e dá a ele uma missão de assassinato. Aqui já vai começando a aparecer o lado mais sujo do personagem, e isso vai só se intensificando no decorrer do arco, como vocês vão ver. O Guts aceita as ordens do Griffith, por mais sujas que elas sejam, então ele parte para cumprir a missão. E enquanto está escondido observando o Julius, ele acaba vendo o treinamento dele com seu filho, o Adonis. E ao ver esse treinamento, ele imediatamente se lembra do Gambino, já que o método de treinamento dos dois é bastante idêntico, na base da porrada. Então, de certa forma, o Adonis é muito parecido com o Guts, um menino maltratado pelo pai, mas que se esforça para ter a aprovação dele. E o próprio Guts se lembra muito de si mesmo nessa cena. E essa é uma técnica usada pelo Miura para gerar empatia em relação ao Adonis, tanto para o público, mas principalmente em relação ao Guts. E isso vai ser um pouco importante a seguir. E foi eficiente, porque o Adonis é um personagem que surgiu ali e teve pouquíssimos quadros de desenvolvimento, mas o trabalho de fazer a gente se importar com ele é efetivo. Ou principalmente para mim foi, né? Mais tarde o Guts invade o quarto do Julius, então mata ele. E é interessante que mesmo já tendo matado muitas pessoas, o Guts parece um pouco incomodado com essa cena. Afinal, assassinar uma pessoa é um tanto diferente de matar ela no campo de batalha, num combate. Mas isso fica ainda pior, quando o Adonis vê a cena, e então o Guts atravessa o peito dele com a sua espada. E agora tudo era diferente. Aquela situação tinha ido a um outro nível. Guts vê um menino agonizando diante dele, mas ele não pode fazer nada, e ele acabou de assassinar uma criança. Depois disso, ele é flagrado pelos soldados, então precisa fugir do castelo. Depois de uma fuga difícil, ele acabou fugindo pelo esgoto, um pouco ferido por sinal. E essa cena no esgoto também tem um simbolismo muito grande, simbolizando principalmente o estado em que o próprio Guts se encontrava naquele momento, completamente sujo, banhado na sujeira. Isso fica ainda mais evidente porque depois de cair no esgoto ele desmaia, então ele tem um sonho onde ele vê o Gambino e depois aparece a figura do Zod, que assassina o Gambino. Mas em seguida o rosto do Zod se transforma no próprio Guts, ou seja, ele é mesmo um monstro, ele se vê como um monstro. Aqui toda a mensagem visual da cena, todo o cenário
é simplesmente perfeito. Foi uma sacada de mestre do Miura. Depois que o Guts acorda, ele sai do esgoto e vai atrás do Griffith. Ele está completamente desolado pelo que aconteceu. Mas ao encontrar o Griffith, ele não pode falar com ele porque a princesa está presente. Então tudo que ele pode fazer é observar. E é nessa cena onde ele vai ter uma das suas maiores desilusões até então, quando ouve o Griffith dizer que ele não pode considerar seus soldados como amigos. Isso porque para ele um amigo é um igual, alguém que corre atrás dos seus próprios sonhos. E aquilo para o Guts era como uma facada no peito. Isso porque Griffith provavelmente era a pessoa que ele mais considerava naquele momento da sua vida. Era aquele pelo qual ele brandia sua espada, como eu mencionei um pouquinho antes desse vídeo naquela cena do telhado. E ele ainda ouve o Griffith dizer que para ele alguém que vive um dia de cada vez, sem perspectiva, é uma pessoa que vive uma vida inaceitável. E ver o Griffith falar aquilo com tanto desprezo faz o Guts se sentir pior ainda, já que esse é o maior dilema da sua vida. E dessa forma, Guts percebe o quão distante Griffith está de si mesmo. E ele, sob ordens do Griffith, tinha cometido o que provavelmente foi o pior ato da sua vida. Ele estava sujo, tanto fisicamente quanto moralmente. E ele estava desolado e queria provavelmente um conforto daquele que considerava seu amigo. Mas ao invés disso, descobriu de uma forma implícita que esse amigo, entre aspas, o desprezava, já que sua vida representava tudo que ele desprezava. E Griffith estava lá no topo, bem arrumado, conversando com a princesa do reino, enquanto ele, Guts, estava lá embaixo, sujo, nas sombras. A chegada da notícia da morte de Julius e Adonis chega. E Griffith sorri, evidenciando cada vez mais o seu lado obscuro. Mas Guts com certeza não está sorrindo. Mesmo depois que a princesa vai embora e ele tem a chance de falar com Griffith, ele não vai. Ele resolve sair dali. E a partir daí a jornada do protagonista com certeza não vai ser mais a mesma. O Guts não vai ser mais o mesmo. E é com essa cena que eu finalizo a parte 3 da análise do arco Era de Ouro. E eu sei que o vídeo tá longo, gente, mas é como eu disse antes, esse arco é imenso. Então se eu for fazer só vídeo curtinho, vai dar uns 50 vídeos. Então eu sou obrigado a alongar um pouco. Mas eu espero que vocês estejam gostando mesmo assim, porque eu tô gostando muito de fazer, né, apesar do trabalho. Mas enfim, é isso galera, para não perder as próximas análises, se inscreve aí no canal, beleza? E agora vai estar aparecendo aí na tela os vídeos e a playlist que eu falei para vocês que ia colocar. O vídeo onde eu questiono se o Griffith era apaixonado pelo Guts. E a playlist com todos os vídeos e análise dos arcos de Berserk. Além também de algum outro que eu acho interessante colocar. Bom, cliquem no que vocês preferirem assistir e fiquem mais um tempinho com a gente. Até a próxima, galera!